aspectos que nos chamam a atenção, a política como amigo-inimigo, definição amigo-inimigo, o que num tempo de radicalização é mais significativo. Aliás, normalmente na retórica parlamentar e na própria retórica centrista, chamemos-lhe assim, há sempre aquela preocupação exatamente de dizer não é inimigo, é adversário. Portanto, no fundo, é exatamente uma espécie de inverter aquela ideia do equiparar o adversário político ao hostes, não é? Ao inimigo estranho, embora é curioso, sobre o adversário político, por vezes há um ódio, há uma senha, pelo menos retórica, que não há, geralmente, pelo menos em termos de direito internacional e direito da guerra, que não há em relação ao inimigo estrangeiro, não é? Quer dizer, é muito curioso porque aí também há uma perigosa tentação, a gente está a ver isso hoje em dia, também se pode aplicar aí muito conceito schmittiano nesta confrontação de Israel com o Hamas. O Hamas não é propriamente um Estado, mas acaba por ter uma certa estatalidade na medida em que controla uma comunidade, um espaço político, que seria a faixa de Gaza. E vê-se aí também uma mistura, mas também aquele ódio e aquela fúria que caracteriza exatamente a guerra civil. E aí penso que há aqui um outro aspecto muito interessante do Schmitt, que é a questão dos conceitos políticos como teologia, como conceitos de facto extraídos em parte de uma certa sacralidade que era atribuída, digamos, ou que se associava às religiões. Voltamos a ver muito esse fenómeno, de facto, sobretudo na ideia de transformar o inimigo num não ser, num unmensch, não é? Usando a expressão que no nacionalsocialismo, no fundo, há muito essa insistência em relação aos judeus e a outros elementos que se consideram fora da comunidade, que apareceu também há 20 ou 30 anos, apareceu, por exemplo, em África, no conflito interno ruandês, que é, de facto, a desumanização do inimigo, o que torna, a partir desse momento, mais fácil tratá-lo como se fosse animal. É claro que isso, partindo do princípio que não estamos com a equivalência contrária, que seria, digamos, o triunfo das ideias do PAN. Portanto, se passasse a ser um animal, até era mais bem tratado que se fosse uma pessoa. Mas como não estamos ainda nesse registro, a ideia de desumanização do inimigo, portanto, que é uma ideia, quer dizer, nós vemos isso nas guerras religiosas, não é? Toda a fúria das guerras religiosas em França, ou a própria Guerra dos 30 Anos, que é uma guerra religiosa com misturas também de guerra nacional, mas vemos aí o cunho de guerra religiosa dá exatamente a ideia, traz muita ideia de extermínio, não é? A ideia de extermínio, a ideia de uma espécie de demonização do outro.